Bem-vindo, você está nos visitando aqui pela primeira vez também. A gente está numa série de mensagens baseado no Salmo 42, estudando sobre a depressão como um roteiro para ajudar tanto a nós mesmos quanto outras pessoas. Vamos ler até o versículo 5. Tem aí? Obrigado. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A gente já viu alguns motivos da depressão e respectivos tratamentos nos versículos de 1 a 4, estamos no versículo 5 agora. A gente já viu alguns motivos: distanciamento da adoração a Deus, opressão dos inimigos, saudade da comunhão cristã. E estamos, baseados no versículo 5, vendo o desespero humano enquanto distante da suficiência de Deus. E dentro desse versículo que a Bíblia nos apresenta, nós já vimos duas coisas essenciais que qualquer pessoa precisa fazer, mesmo no estado de desespero, e pode fazer mesmo nesse estado, para que ela lide adequadamente, para que ela não seja dominada pela sua tristeza, o seu desânimo, ou até sua depressão. A gente já viu que a pessoa é capaz e precisa questionar a si mesma, e que a pessoa é capaz e precisa buscar a Deus para ter esperança. E tem dois pontos, a gente vai ver a letra C hoje, que a pessoa é capaz e precisa querer viver para Deus, ok? Então, esse é um outro motivo, e o seu respectivo tratamento, dentro desse desespero humano, enquanto distante da suficiência de Deus. Nesse versículo 5, que é o refrão do Salmo, por isso que ele é repetido, depois no verso 11, a gente vê: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, na outra mensagem, a gente destacou essa questão da espera em Deus, da esperança em Deus, da expectativa em Deus, e queremos ver essa parte hoje. Pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, vamos concentrar hoje nessa terceira coisa essencial que uma pessoa pode e deve fazer para não ser dominada por seu desespero. Então, a pessoa é capaz e precisa querer viver para Deus. Nessa frase, pois ainda o louvarei. O que significa isso? Eu ainda agradecerei a Deus. O salmista está dizendo: eu ainda louvarei a Deus, por haver aprendido a colocar minha esperança nele. Lembra? Esperança é o que está conduzindo o pensamento do salmista, que a gente viu na outra mensagem. Eu ainda agradecerei, eu ainda louvarei a Deus por haver aprendido a colocar minha esperança nele, ao estar passando por essa situação. Por isso que uma pessoa pode chegar ao ponto de ser grata, ainda que nada tenha mudado da situação, ainda que ela esteja sentindo uma série de
coisas conflitantes dentro dela, um desânimo, desespero, uma ira, enfim, ela é capaz e deve querer viver para Deus, a menos que ela se permita ser dominada por esse sentimento, ok? A visão do Criador a respeito do ser humano, então ela nos ensina que uma pessoa pode experimentar e até permanecer, como o salmista aqui está nos ensinando, permanecer no estado debilitante tão intenso, que ele perca sua fome, que perca demais apetites da sua vida, que antes eram prazerosos, e mesmo assim, Deus está nos ensinando que ela sempre pode recorrer a Deus. Isso é verdadeiro, Deus está nos ensinando aqui. Na verdade, a pessoa que está questionando a si mesma, aqui a gente vê como se ela estivesse diante de um espelho, dizendo para si mesma: por que você está desesperado? Por que está tão perturbado ou irado? Coloque sua esperança em Deus, pois você ainda o louvará, Ele que é o seu auxílio e o seu Deus. E essa última parte é ver na outra mensagem, de Deus ser o nosso auxílio e o nosso Deus. Então, seja num simples desânimo, numa ira, numa tristeza mais profunda, na depressão, Deus está nos ensinando que nossa maior necessidade é confrontar nosso inimigo mais enganoso, que é quem? Nós mesmos. Esse inimigo é mais enganoso. Sempre caímos nos mesmos golpes que ele aplica diariamente em nós. E a prova disso é que sempre estamos dispostos a acreditar em nós mesmos, motivados por 3 crenças falsas. Muito importante isso aqui, para a gente sair, não ser dominado nesse estado de desânimo ou depressão. Primeira crença falsa que motiva a acreditarmos em nós mesmos é a crença de que sabemos o que é melhor para nós. Será que a gente acredita mesmo nisso? Prova disso é que estabelecemos nossos planos e tentamos fazer com que tudo e todos, incluindo Deus, nos ajudem a alcançar esses planos pessoais. A gente acredita muito em nós mesmos. Nós acreditamos que eu sei o que é melhor para mim. Por isso que eu faço um monte de plano e quero agora fazer com que tudo, todos e até mesmo Deus cumpram esse plano que eu criei para viver, criei para mim mesmo. E a gente reage. A gente se sente ofendido, se sente triste. Reagimos mal quando Deus frustra ou adia nossos planos, e pior ainda se Ele fizer isso por meio de outras pessoas, porque aí a gente fica irado com essas pessoas, a gente vai querer nos vingar contra essas pessoas, porque eles atrapalharam o meu plano, porque eu acredito que eu sei o que é melhor para mim. A gente vê na vida do rei Saul, que quando Deus tinha dado aquela ordem para ele, de exterminar completamente os amalequitas, porque Deus tinha contas a acertar com aquele povo, o que Saul fez? Você conhece a história, né? Ele foi lá e não fez tudo, não fez exatamente o que Deus tinha falado, não é? Veio, pois, Samuel, e Deus avisou Samuel: vai lá falar com Saul, porque agora ele faltava a gota d'água para ele perder a sua posição que eu tinha dado a ele como rei, e agora ele perdeu mesmo. Então vai lá falar para ele isso aí. Então veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse, Saul disse para Samuel, quando Samuel chegou: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul:
de Amaleque os trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então, na parte da culpa, na parte que o plano, né, na parte que ele é responsável por tudo, ele que era o rei. Trouxeram. Algumas pessoas aí fizeram isso aí. Mas na parte que interessava, né, que foi a parte que cumpriu o que Deus queria, não, agora eu estou incluído, agora destruímos totalmente. Percebe? Deus tinha mandado uma ordem muito simples. Qual era? Eu quero que destrua tudo. Eu quero que faça exatamente assim. Não perguntei a opinião do rei Saul, não falei nada. Eu só quero que faça exatamente conforme a minha palavra. Mas Saul, né, motivado pelo seu coração, motivado pelo temor do homem, e não pelo temor a Deus, falou assim, eu sei uma coisa que vai ser melhor do que o Deus falou. E foi isso que ele fez. Ok? Essa é uma crença falsa que nos motiva a todo momento confiar em nós mesmos, viver para nós mesmos, e isso só aumenta ansiedade, medo, desânimo, ira, frustração e depressão. Saul já estava bem ruim a vida dele. E ele aqui está piorando um pouco mais, descendo na espiral descendente. Outra crença, que é uma crença falsa que nos motiva a acreditarmos em nós mesmos, é a crença de que não somos tão maus assim. Prova disso é que só estamos dispostos a reconhecer nossa pecaminosidade e nossos pecados quando as consequências de nossos atos se tornam insuportáveis. Não tanto pelo que a Bíblia diz. Não é tanto assim, Deus falou que eu sou assim e que eu preciso parar de viver desse jeito e viver do jeito que Ele falou. Isso muitas vezes não é aceito por nós de maneira muito rápida. A gente começa a ficar disposto a começar a pensar, né? Acho que talvez eu seja tão mal quanto está na Bíblia, quando as consequências de nossos atos começam a nos alcançar. Quando elas começam a ficar insuportáveis. Mas devia ser pelo que a Bíblia diz. Não é? Mesmo assim, quando a gente reconhece, quando a gente começa a tomar na cabeça, por causa das nossas consequências do que a gente escolheu viver, fora da vontade de Deus, aí tem outra coisa que nos ajuda a entender como a gente não acredita que a gente é tão mal assim, que é não trabalhar de modo suficiente para combater o pecado na nossa vida. A gente prefere combater o que vemos na vida dos outros, porque a gente não acha que precisamos de tanta transformação de vida como Deus afirma na Bíblia também. Então a gente acha que está tudo bem, principalmente quando aqueles que pensam como nós nos dizem que está tudo bem, né? Não, fica tranquilo, está vendo? Não se preocupa, está tudo bem, não é? E a gente se sente ofendido, triste, reagimos mal, quando Deus nos mostra quão pecadores somos e achamos estranho nos sentirmos mal quando agimos mal. Muito da tristeza, do desânimo, da ira, da depressão, enfim, se deve às nossas reações erradas diante de uma situação, que pode ser até uma situação que no começo a gente foi vítima daquilo, só que agora que eu estou fazendo com aquilo, piora, é a minha reação que eu escolhi fazer, contrário ao que Deus queria para mim, ou nem quis saber o que Deus queria para mim, que é pior ainda, e a gente começa a sentir pior,
e acha estranho sentir pior quando eu estou agindo de maneira pior. Por quê? Porque eu não acredito que eu sou tão mal assim. E quando Deus nos mostra, por meio de outros pecadores, que eu estou agindo de maneira pior, o que normalmente acontece? A tendência, se eu acredito que eu não sou tão mal assim, se eu acredito que eu não preciso de tanta mudança assim, eu vou me afastar dessas pessoas e vou tentar me vingar delas. Certo? 1 Samuel, continuando na história do rei Saul, Samuel confronta o rei Saul. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Que coisa linda. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Saul, Deus falou que você pecou. Deus falou que foi errado o que você fez. Deus falou que Deus deu uma ordem e você fez outra coisa. Pelo contrário. Não é assim. Você está interpretando errado. Veja bem. Eu não sou tão mal assim. Isso é verdade só com Saul, pessoal? Ou comigo e com você também? Outro dia eu li uma frase que dizia mais ou menos assim: antigamente, quando o pregador mostrava o pecado a um pecador, essa pessoa mudava de vida. Hoje ela muda de igreja. É triste, mas é verdade, não é? Então, duas crenças, né? Primeira, que eu sei o que é melhor para mim. A segunda, que não sou tão mal assim. E uma terceira, que motiva a acreditarmos e vivermos para nós mesmos, a crença de que merecemos receber honra por vivermos para nós mesmos. Olha o estado em que nós chegamos muitas vezes. Prova disso é que vivemos pelo reconhecimento e aprovação dos outros. Achamos correto e nos sentimos bem valorizarmos a nós mesmos. Fazemos o marketing pessoal. Por isso gastamos tempo nas redes sociais, elogiando e pescando elogios, tentando construir e acreditar numa reputação falsa e vazia, muitas vezes de pessoas totalmente desconhecidas, né? E as quais você também não conhece, mas que nos faz sentir bem, porque estamos sendo aceitos pelas pessoas que nós achamos importantes nas nossas vidas. E a gente se sente ofendido, triste, reagimos mal, quando Deus nos ensina que tudo que somos e temos deveria ser usado para trazer honra e glória a Ele, ao seu nome, não a nós. Pior ainda, quando Ele nos confronta por meio de outros pecadores, ou faz com que essas pessoas não nos valorizem conforme nossos critérios, porque aí nós nos afastamos e cancelamos essas pessoas, não é? 1 Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, atender a Deus, melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião
é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Deus está falando para Saul, fala assim, ó, isso é pecado capital, rebelião, desobediência, merece a morte. Agora, pois, então disse Saul a Samuel, versículo 24, desculpa, então 23 ainda, ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora a gente acha que Saul se emendou, se arrependeu. Porém Samuel disse a Saul, dei ouvido à sua voz, desculpa, 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. O que ele estava pedindo para Deus? Fiz um monte de coisa errada, desobedeci frontalmente o que Deus falou para mim, sei que eu desobedeci, Deus tinha dado uma ordem clara, eu decidi fazer diferente. E a Bíblia falava lá no Antigo Testamento, na lei, que uma coisa é você pecar, né, de maneira assim, sem saber o que Deus fala, escorreguei ali, pequei sem querer, ou, esqueci um negócio lá. Aí se oferecia o sacrifício e Deus perdoava e não matava você. Mas Saul sabia que ele tinha feito, ele foi rebelde, ele falou assim, eu vou fazer o que eu quero. E ele estava pedindo, mesmo fazendo o que eu quero, eu não quero receber o que eu quero, não quero receber o que eu preciso receber agora. Ele sabia, e Samuel também sabia, que não tinha sacrifício para oferecer, porque foi uma rebeldia. Falou assim, ó, sabendo a palavra de Deus, diretamente Deus mandou fazer o negócio, falou assim, ó, eu não vou fazer, eu vou pagar para ver. E agora ele está pedindo para Samuel, falou assim, ó, dá para me tratar, dá para dar um jeitinho até no jeito que Deus me trata? Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e deu o teu próximo, que é melhor do que tu. E é interessante que no desenrolar dessa história, mais uma vez lá quando Samuel está ali conversando com Saul, e Saul insistindo, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, volta comigo lá e me honre diante dos anciãos, eu não posso ficar mal na fita, eu tenho que ser louvado, eu não posso perder minha reputação. Essa era a preocupação dele, mesmo vivendo errado, mesmo fazendo o contrário que Deus mandou, ele acreditava que merecia receber honra por viver para si mesmo. Isso que ele estava atrás. Por isso que ele não se importava com o que Deus falava para a vida dele. Agora, fora o nosso coração, sabe quem incentiva você a continuar acreditando nessas 3 mentiras? O diabo. Justamente por ser o pai da mentira. Agora você sabe como é que ele usa, que instrumento que ele usa para fazer isso? É fácil descobrir se você usa a Bíblia para enxergar a realidade que a gente vive. Se você usa a Bíblia como o seu óculos, como a cosmovisão que ela coloca todas as outras em evidência, expõe tudo e todos. Aí você consegue perceber. Então, todo o tratamento oferecido por psicologia
que visa deixar a pessoa satisfeita consigo mesmo. É uma ferramenta do diabo para você continuar acreditando nessas 3 mentiras. Todos os cursos dos famosos coaches que por meio da autoajuda prometem soluções para o desenvolvimento humano, para ele continuar vivendo para si mesmo. Ferramenta do diabo para você continuar acreditando nessas 3 mentiras. Todo enfoque educacional, profissional, esportivo e de entretenimento que tenta criar uma identidade na pessoa com base na sua profissão, no seu desempenho, dissociando do seu caráter para viver para si mesmo. É uma ferramenta também. Todos os pregadores pós-modernos nas igrejas, que quanto menos falam e tratam de pecado, mais sucesso e popularidade alcançam em seus ouvintes, satisfeitos em si mesmos e alimentando justamente isso, ferramenta do diabo também. Todos são ferramentas diabólicas e ensinos demoníacos, porque quando colocam o ser humano como centro de tudo, eles apelam para o ser humano continuar vivendo conforme a sua sabedoria. Eu sei o que é melhor para mim e viver para si mesmo. E esse conjunto de mentiras elimina a própria necessidade do ser humano reconhecer a sua condição diante de Deus e ser salvo por Deus, ser salvo de si mesmo, ser salvo da condenação que os seus atos, as suas escolhas pecaminosas causaram para ele, e reconhecer que a própria ruína da sua vida não é culpa de Deus, é culpa das suas próprias decisões e das maneiras que ele escolheu em si mesmo e para si mesmo de lidar com as coisas, agradáveis ou desagradáveis que acontecem na sua vida. E quando essas ferramentas diabólicas operam na vida, a pessoa aceita isso, aceita como sendo a resposta para a vida dela, ela também não vai ver necessidade nenhuma de redenção, de ser transformado por Deus pela sua palavra e pelo seu Espírito. E ela só vai piorar. A gente sabe disso porque foi exatamente o método de apelo que o diabo usou com Adão e Eva em Gênesis 3, de 1 a 6. Você sabe o que é melhor. Faz o que você está pensando em fazer. E vai ser bom, no final vai dar tudo certo, vai ser que nem Deus. É a mesma coisa que se repete vez após vez na história humana. E Satanás tentou usar isso com o Senhor Jesus também, não tentou? A gente vai ver daqui a pouco. Só que Jesus, nosso Salvador e Senhor, não caiu na armadilha e nos ensina como não cairmos também. E esse é o tratamento. Aprender a viver somente por louvor de Deus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Em outro trecho, em Lucas, fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao Espírito, pelo Espírito mesmo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então esse trecho nos ensina como Jesus combateu essas 3 mentiras, e como que ele venceu, e a gente pode fazer isso também. As 3 crenças falsas então, a crença que sabemos o que é melhor para nós, né? Jesus estava ali 40 dias, dia e noite, sendo tentado pelo diabo. Se for ver, comparar o texto de Lucas, de Mateus, você vai ver essa informação, não foi só o último dia, ele ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo, dia e noite, sem comer nada, sofrendo necessidade, angústia, ok? Passando, a sua natureza humana era como a nossa. Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Não é? Faz o que você acha melhor para você.
Faz isso aí, você sabe o que é melhor nesse momento, faz isso aí. E o que Jesus cria? Que só Deus sabe o que é melhor para mim. Por isso que ele respondeu. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mesmo que a minha necessidade queira falar o que é melhor para mim, não é isso que define o que é melhor para mim. É Deus e sua palavra que me ensinam. Eu pego a minha vida, mesmo tendo fome aqui mesmo que eu queria comer o pão aqui, não é isso que define para mim o que é melhor. Não é minha impressão, não é minha necessidade, não é o que eu penso, não me importa isso. O que define, eu creio de verdade que só o Pai e a sua palavra sabe o que é melhor para mim. Agora Jesus falou isso, pessoal, Jesus. E nós achamos que sabemos o que é melhor para nós. Bom, se eu estou sentindo isso, se eu estou achando aquilo, se eu estou querendo isso aqui, então com certeza, né? Claro que se faz sentido na minha cabeça, é isso que eu preciso. Jesus não fez isso. Prática. Numa situação específica de luta com seus sentimentos, tristeza, medo, desânimo ou ira, busque textos na Bíblia que apresentam Deus aconselhando, ou seus servos aconselhando, sendo aconselhados, enfim, aconselhando pessoas a vencerem a tentação de seguirem seus desejos imediatistas, desconsiderando o plano mais amplo de Deus para suas vidas. Então você está lutando ali, pô, eu quero muito esse negócio, parece que faz todo sentido para mim. Busca na Bíblia como é que Deus aconselha essas pessoas a não viverem por causa dos seus desejos, achando que ela sabe o que é melhor para elas. Versículos que mostrem como é que Deus apresenta o seu plano mais amplo para o ser humano. Né? Versículo que a gente fala, por exemplo, muito aqui na igreja. Romanos 8:28, não é verdade? Sabemos, e foi escrito num contexto de cristãos perdendo tudo, perdendo a vida ali, Romanos 8. E foi escrito para essas pessoas e para nós também. Sabemos que todas as coisas, até Jesus passando necessidade, todas as coisas cooperam, né? Para aquilo que Deus está de verdade fazendo na nossa vida, que é nos fazer parecidos com Ele. O que adianta suprir uma necessidade imediata e aquilo tirar você do centro do plano que Deus estava fazendo na sua vida? Adianta nada isso. Deus não pode dar um pão para você comer? Agora há momentos que Ele não vai querer disso para você, porque Ele está fazendo outra coisa mais importante. E eu não sei o que é melhor para mim, Ele que sabe. Quando Deus questionou Elias, lembra? Quanto a ter agido com base em seu medo e sua interpretação da sua situação, do seu futuro, Deus falou: Elias, eu mandei você vir para cá na caverna? O que você está fazendo aqui? O que Elias fez o que ele fez lá? Porque ele acreditou naquele momento, né? Que ele sabia que é melhor para ele. Isso aqui é evidente que diante de uma ameaça, o caminho é esse. Ele falou: o que você está fazendo aqui? Outra crença, né? Que a gente já viu lá? Isso, a crença de que não somos tão maus assim. Então o diabo, não tinha conseguido antes, né? Bom, na necessidade de Jesus, ele é definido pelo que o Pai, a palavra do Pai, fala para ele. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, olha, usando a Bíblia, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos,
para não tropeçares em alguma pedra. Que bonito. A resposta de Jesus mostra a crença que ele tinha. A crença de que qualquer pecado me afasta de Deus. E de que sua palavra me mantém próximo a ele e seguro naquilo que ele define como melhor para mim. Por isso que ele falou, apesar de você falar isso aí, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou fazer nada que possa me afastar do que Deus quer para a minha vida. Nenhuma proposta do diabo, nenhuma proposta do meu coração. Eu vou ver o que Deus quer que eu faça. Não aceito qualquer coisa, qualquer tentativa de dar o meu jeito, porque não me interessa isso. Não estou buscando alívio como um Deus. Não estou buscando aparecer para as pessoas. Não estou buscando ser igual a todo mundo. Não estou buscando nada que possa quebrar, manchar, atrapalhar meu relacionamento com Deus. É isso que eu estou buscando. Nada que vai colocar a bondade de Deus na minha vida em jogo. Nada. Essa era a crença de Jesus. Qualquer pecado pode mudar minha vida de uma maneira irreversível. É isso que eu acredito que Jesus falou. E eu não quero isso. Eu não vou fazer nada disso. Então, numa situação específica, de luta com seus sentimentos, tristeza, medo, desânimo, ira, etc., busque textos na Bíblia que apresentam Deus aconselhando pessoas a vencerem a tentação de pecarem, como forma de sentirem alívio ou solução temporária, que na verdade só irá afastá-la da comunhão com Deus. É só uma proposta, é uma propaganda enganosa. Ah, mas e se eu conseguir isso aqui? Nossa, eu vou sentir tão bem. Pode ser por 5 minutos. Depois, vai ter que lidar com a falta de comunhão, com um monte de consequência, né? 1 segundo ali de prazer, uma coisa que eu queria muito e que eu fui capaz de pecar para conseguir aquilo, depois pode trazer uma vida, pode trazer consequências que você não vai lidar. Você não lidou nem com a tentação, vai ser difícil lidar com as outras coisas, ainda mais se você estiver afastado de Deus. Se ele decidir usar como Saul, por exemplo, eu não sei, você não tem medo? Eu tenho medo às vezes de a minha vida com Deus, né? Ontem o André aqui no ADNA falou sobre o temor do Senhor aqui, muito bom. A gente tem que ter medo. Será que alguma área da minha vida não falta uma gota para eu ser tratado como Saul? Ou eu não sou tão mal assim? Né? Ou a misericórdia de Deus pode fazer o que eu quiser, né? A Bíblia fala, misericórdia é para os que o temem, mas essa outra parte não interessa. Faz, zoa na vida, mas tudo bem. Deus é misericordioso, oh, que Deus bom, hein? Deus da Bíblia não é assim não. Isso é um Deus criado por aí, que o pecador criou para viver como ele quer. Porque o pecador que despreza a palavra de Deus, acha que Deus é misericordioso, ele está bem enganado. Ele está enganado em relação ao que Deus está fazendo. Às vezes, justamente pela falta de arrependimento, ele não está entendendo que Deus está levando ele para o caminho de Saul. Mas ele se sente bem, consigo mesmo. As pessoas ao redor, não, tá tudo certo. Não se preocupa não. Os cristãos vivem assim mesmo. Deus questionou Elias quanto à sua visão egocêntrica, sobre achar que ele era o responsável por salvar a sua vida, por exemplo, ou por ter o direito de pedir para morrer. Olha, a solução então, Deus, já que eu estou sentindo assim, ó, eu fugi para salvar minha vida, então eu sou responsável, então pequei para conseguir alguma coisa que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu acho que eu sou responsável por isso. Ou, então agora já que eu não sou responsável, então eu peço para morrer. A solução também é essa.
Fugi, pequei, saí fora do que o Senhor queria para mim, então eu quero morrer. Não, pensando bem, eu fugi, mas é porque eu sou mais fiel que todo mundo, por isso que eu fugi. Sem a palavra de Deus, pessoal, a gente é muito confuso, não é? Mas Deus nos deu sua palavra, e está bem. E outra crença falsa que a gente viu, né? A crença de que merecemos receber honra por vivermos para nós mesmos. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Era o golpe final, né? Vamos ver se eu pego Jesus assim. Vai reinar um dia mesmo nesse mundo, já vamos dar um atalho aqui, ó. Não precisa ir para a cruz, não. Tem outro jeito. Aí a crença de Jesus, que explicava as suas ações, é essa aí. A crença de que só Deus merece ser honrado pela vida que Ele me deu. E de que somente sua palavra me serve como forma de interpretar e reagir tudo perante coisas que me agradam, perante coisas que me desagradam. Percebe? Eu não vou ser glorificado por proposta nenhuma que não venha do que Deus quer para mim, do que a sua palavra quer para mim, ok? Mesmo que eu esteja numa situação desagradável para mim. Não quero atalho, não existe atalho na verdade, porque tem um plano só, né? Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Percebe? Jesus está fazendo o que estamos falando aqui no Salmo. Eu estou interessado em louvar a Deus. Se qualquer honra um dia eu vou receber, Jesus está falando, vai ser por ter honrado a Deus com a minha vida. Essa é a crença de Jesus, por isso que Ele fez o que Ele fez naquele momento. Então, prática. Numa situação específica de luta com seus sentimentos, busque textos na Bíblia que apresentam Deus aconselhando, ou outras pessoas, né? A pessoas vencerem a tentação de buscarem e obedecerem alguma orientação não bíblica, que na verdade revela o desejo de viver honrando a si mesmas, não a Deus, e experimentar o seu favor. Ajuda a pessoa, ajuda você mesmo e ajuda alguém. Fala assim, ó, o que você está buscando ser honrado dessa forma, não é coisa verdadeira, não é bom para você. Busca honrar a Deus, faz o que Ele falou, e vamos ver o que Ele faz com a sua vida. Deus também questionou Elias, lembra? Por abandonar suas responsabilidades, motivando Elias a reassumi-las, pois eram a forma desse profeta viver para a glória de Deus. Não era para fugir, não era para desanimar, não era para nada disso lá, não era para fazer nada que ele fez. Eu falei assim, Elias, você abandonou coisas que eu tinha falado para você fazer, para você viver daquele jeito lá, e você agora trata de voltar a viver do jeito que eu planejei para você, porque é isso que é melhor para você, e porque é isso que me glorifica, porque você é o meu profeta. As coisas não são o contrário, você é meu profeta, eu sou seu Deus, né? E a gente não vai inverter isso aí só porque você está sentindo mal. Jesus resistiu à tentação e viveu como viveu, porque ele decidiu que trazer a honra e louvor ao Pai era mais importante do que a proposta de viver para si mesmo, mesmo ele sendo Deus. Portanto, sendo sempre perfeito em seus pensamentos, em seus desejos, suas vontades e suas ações. Mas Jesus decidiu que queria viver para Deus, e de fato viveu assim toda a sua vida. Qualquer pessoa desanimada, irada, deprimida, só vai experimentar a cura para esse estado a partir do momento em que queira retirar seu foco, e retire seu foco
né? De viver para si mesma, de sempre sentir bem. Ah, mas eu estou sentindo bem. De que as coisas sempre têm que estar do seu jeito. E redirecionar o seu foco para que a sua vida volte a louvar e exaltar a Deus. Independente se a sua situação de vida mudou ou ainda não mudou. É isso que o Salmo nos ensina. O salmista está nos ensinando que a sua esperança está no fato de que eu ainda voltarei a ter meu foco de vida em Deus, louvando a Deus. É isso que eu quero, eu tenho certeza que é isso que eu preciso. Ao invés de viver com foco em mim mesmo, tentando viver minha vida pela minha sabedoria, tentando menosprezar os pecados que eu preciso eliminar da minha vida, tentando provar aos outros que eu sou melhor do que Deus me mostra sobre mim mesmo, e tentando viver para me agradar e exaltar minhas próprias realizações. Então decida viver para Deus e viva mesmo. Amém? Deus, agradecemos pela vida do Senhor Jesus, por meio da sua crença e da sua vida, o Senhor nos mostra o caminho. O Senhor nos dá esperança, combatendo as nossas crenças principais, as quais nós, mesmo sem perceber, estamos todos os dias nos sujeitando a elas, que tornam a nossa vida muito pior. Eu peço que o Senhor nos ajude, por meio dessas práticas, talvez outras que o Senhor vai nos iluminar ao longo da semana, formas de vivermos desse jeito, mas que a gente viva assim, rejeitando o fato, a mentira na verdade, de acreditarmos que nós sabemos o que é melhor para nós, a mentira de que nós não somos tão maus assim, e a mentira de que precisamos e devemos, merecemos glória por vivermos para nós mesmos. Nos ajuda a lembrar do que Jesus fez por nós, e como Ele se preparou, como Ele teve a sua vida provada e aprovada, Ele que é o nosso mestre, nós como seus discípulos, para que a gente experimente a mesma qualidade de vida que Ele nos prometeu, que a gente experimente Ele vivendo em nossa vida, nos ensinando a lidar com nossas lutas, e ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa. É o que pedimos em nome dEle. Amém. Intervalo.